continuando o exercício que iniciei no episódio anterior, que é pegar em fragmentos do livro Lembro-me, do Perec e do outro autor, que não importa aqui mencionar, já foi explicitado demoradamente no episódio anterior, cabe-me repetir a tarefa, que é pegar num fragmento. E desta feita, lembro-me do meu primeiro cigarro. Era um quente, no cimo de um monte, em Tulsa, no Oklahoma, com o Ron Padgett. Ignoro se é assim que se diz. Em jeito de facto acessório, era este o nome que eu procurava durante a conversa que tive com o Ricardo Araújo Pereira no Tertúlia de Mentirosos, a quando do filme Patterson, que faz uma homenagem ao livro com o mesmo nome, de Williams Carlos Williams, e há um poema que aparece lá que não é do Williams Carlos Williams, é do Ron. A respeito das cerejas, se a memória não me falha, pode haver aqui um equívocozinho. Isto estou a dizer tudo de improviso, mas ao entrar com o Ron Padgett, que foi traduzido há uns anos pela Assírio Alvim, se a memória não me falha, é um poeta que me agrada, não é dos estilos que mais puxo por mim, mas é uma forma de nos apresentar o cotidiano com um empratamento diferente. Não é um voo estratosférico, como por exemplo um Wallace Stevens ou um Herbert Welder, mas apresenta-nos, para fazermos aqui uma comparação grosseira com os poetas mais ao Oriente, como o Basho, ou o Shiki, ou outros que tais, Kobayashi Issa. Não sei se é assim que se diz, perdoem-me se houver pessoal versado nas línguas orientais. Isto não será sobre o meu primeiro cigarro, porque houve, tardiamente, salvo erro no 12º, na viagem de finalistas, foi um apenas. Pensa, isto não é para mim, é muito mais importante e foi muito mais marcante o primeiro cigarro dos meus amigos da altura. Da altura, 7º ano, quando começaram a fumar assiduamente. Isso foi marcante para mim, marcou a relação que eu tinha com eles e vice-versa, e até gerou uma cisão na turma. A diretora de turma da altura nos chamava várias vezes, havia ali um clima bélico. O vocabulário não era muito elevado, era um conflito sem guião. Afastámos-nos quase sem porquê. O motivo foi porque, assim que o cigarro chegou ao beiço desse grupo, eles acharam-se superiores aos demais. Era o grupo dos fumantes e o grupo dos não fumantes. Gerou ali uma fricção. Eu nunca fui de um grupo, nem fui de outro. Mesmo nessa altura, estamos a pensar no final do 6º ano, 7º ano. O 7º ano aí foi marcante. As hormonas começaram a despontar e o cigarro fez com que se criassem dois grupos na mesma turma. Os alegadamente fixe porque cigarro nos beiços e os pacóvios porque não queriam andar com o cigarro. Recordo-me de assistir a isto tudo, já à distância, como se fosse um velho. Eu que nunca fui, nem nessa altura, no 7º ano, nem antes, nem depois, de me enturmar só porque sim, e entristecia-me como é que pessoas, algumas delas davam-me conta, que alinhavam naquilo a pressão de grupo, começaram a fumar porque os outros começaram a fumar, não conseguiam viver com a ideia de serem ostracizados. Um estigma infantil que pode durar, até durou um ano e qualquer coisa. Esse clima bélico, essa guerra fria. Eu recordo-me ter pensado, com a cabeça da altura, como esta superioridade forjada, neste caso o andaime desta superioridade era o cigarro, e como aquele grupo ficava todo contente, somos melhores que vocês só pelo facto de andarmos com um cigarro na boca. Não sei se foi a primeira manifestação deste sentimento de superioridade forjada, eu recordo-me, não sei se antes, depois, pessoas que frequentavam a catequese achavam superiores aos outros, mas na prática, recordo-me muito bem, isso foi mais à frente na secundária. Recordo-me de uma pessoa cujo carro foi abaixo e prontamente eu e mais outro prontificámos-nos para ajudar a senhora a empurrar o carro e esses alegados religiosos, amigos do senhor, fizeram de conta que não eram nada com eles. Se isto é um exemplo fidedigno, se somos bons, se somos maus, não. E é assim que eu me recordo do cigarro. O cigarro foi a primeira divisão das águas, o primeiro bastão de Moisés no início da juventude. Mais uns anos começaram a aparecer as drogas leves. Essa coisa de integrar um grupo nunca me fascinou.
dava-me conta que o cigarro era um artifício. Eu não ficava melhor nem pior com um cigarro. Já naquela altura olhava com alguma distância, como se fosse uma alma velha. E no fim de contas é isso que o ser humano faz. Arranja cigarros, vários cigarros. Agora sou superior. Vocês que não cumprem este ritual são inferiores. De que forma é que mudou a vida, a tua vida e a vida da tribo? Permanecemos iguais. Nesta altura em que está-se tudo a formar, muitas pessoas agarraram-se ao cigarro, agora têm personalidade. Pessoas que eram apagadas, agarraram-se aos cigarros de unhas e dentes. Olhem para mim como eu agarro no cigarro, como eu dou umas pancadinhas para a cinza sair. Olha para mim a acender o cigarro, olha para mim a sacar o isqueiro, olha para mim a pedir lume, como uma bebida. Olha para aquilo que eu bebo, olha para a quantidade que eu bebo, olha para a quantidade de cigarros que eu fumo. E aquilo sempre me pareceu estranho, sempre me pareceu acessório. Não é por aqui. Já na altura pensava isto e cada um tem os seus vícios e esses não são os meus.